Olá, essa aqui é a disciplina Concorrência e Tempo Real. Eu sou Carlos Montes e eu quero falar nesse vídeo sobre a necessidade de atomicidade em situações de race conditions. Essa disciplina ela é dada no âmbito do programa de pós-graduação em Engenharia de Automação e Sistema da UFSC. Existem dois conceitos fundamentais relacionados ao assunto que vai ser dado. Um é race conditions e o outro é o conceito de atomicidade. Bom, para evitar race conditions, condições de corrida ou condições de competição, qualquer operação que haja sobre um recurso compartilhado precisa ser executada de forma atômica. A atomicidade ela ocorre quando as ações feitas por um observador sobre o sistema não pode ser interrompida ou vista por outro observador até que a operação esteja completa. Todas as mudanças precisam ser tratadas como se fosse uma única operação, não pode ser interrompida. Ou todas as modificações são feitas de uma vez ou nenhuma é feita. Então vamos olhar onde é que ocorre esse problema. Quase todo o material didático que apresenta o problema de race condition apresenta um problema de transações simultâneas que pessoas podem fazer num caixa automático. Então imaginem que você e seu amigo visite um caixa automático exatamente no mesmo momento e cada um de vocês tentem sacar $50 da mesma conta bancária. Então aqui tem um exemplo de um método que se chama withdraw, que é para sacar de uma conta bancária uma certa quantia, no qual existe um saldo bancário que é indexado pela conta e desse saldo bancário é subtraído a quantia que vai ser sacada, certo? Imagine que você e seu amigo, ao sacarem $50, o que vocês estão esperando é que se inicialmente na conta bancária tiver $125, no final dessas transações terá $25, certo? Obviamente, esse exemplo que eu estou dando para vocês não acontece na vida real, porque as aplicações elas lidam com race conditions. Uma race condition ela ocorre quando duas ou mais transações acessam o dado compartilhado e tentam modificar ao mesmo tempo esse dado compartilhado. O problema é que você não consegue determinar a ordem que as transações tentarão acessar esse dado compartilhado. Imagine que existam duas threads, thread 1 e thread 2, que a thread 1 vai ler o valor da conta, $125, vai subtrair 50 e vai atualizar. A thread 2 vai fazer a mesma coisa. Mas pode ser, conforme nesse exemplo, que as duas threads leiam o valor original, subtraiam e a segunda atualize em cima do valor atualizado da primeira. Então, em vez de vocês terem no final $25, surpreendentemente teria 75 nesse caso. O problema aqui é que não existe atomicidade entre ler o saldo bancário, o valor do saldo bancário e atualizar ele. Então, existe um problema de atomicidade. Um outro problema clássico é um problema de produtor-consumidor. Imagine que exista uma fila no qual um produtor produz dados e insere os dados nessa fila. E exista um consumidor que remova os dados da fila para usar. Obviamente, o produtor só vai conseguir produzir e colocar na fila se a fila não estiver cheia. E o consumidor só vai poder consumir um dado se a fila não estiver vazia. Então imaginem um código que tem uma variável chamada tamanho da fila. Ele, apesar do nome, tamanho da fila, ele se refere à quantidade de dados que tem na fila. E vamos dizer que o acesso a essa variável, a esse recurso compartilhado, porque é compartilhado entre o produtor e consumidor, o acesso a esse dado compartilhado dá origem a uma race condition. Vou mostrar aqui um pequeno exemplo. Imaginem aqui o código do produtor e aqui o código do consumidor. O produtor ele testa se a ocupação da fila não chegou no valor máximo, porque se chegou no valor máximo ele não pode inserir na fila. Mas se não chegou, ele insere o elemento na fila e incrementa essa variável queueSize. O consumidor, por sua vez, ele só vai poder consumir se a fila não estiver vazia. Então ele vai testar a variável queueSize, essa variável é o recurso compartilhado, né? Se for maior que zero, ele vai extrair o elemento da fila e vai subtrair o valor de queueSize, porque agora tem um elemento a menos na fila. O problema é que não existe atomicidade entre testar o valor e incrementar, ou testar o valor e subtrair.
não existe essa atomicidade e isso gera problemas de race conditions. Um outro exemplo que nós até já vimos aqui na nossa disciplina é um exemplo de duas threads que são criadas, thread T1 e T2, e elas têm o mesmo código que essa rotina aqui, que elas incrementam uma variável x 100.000 vezes. É isso que esse código faz. Se nós temos duas threads incrementando uma variável compartilhada, né? O recurso compartilhado aqui é a variável, 100.000 vezes, no final, o que a gente espera? O que esperamos que o valor final seja 200.000. Quando ele imprima que esse valor x apareça 200.000. Mas nem sempre isso ocorre, porque existe um problema que é o seguinte, é o problema de race condition. Imaginem que a thread 1 leia o valor do x e ela seja 7. A thread 1 ela vai adicionar 1 no x, né? Vai somar 1 e vai ser 8. Mas ela ainda não armazenou na memória o valor de x. Nesse momento, a thread 2 pode ler o valor de x e o valor de x ainda é 7. Então, thread 2 lê 7, thread 1 armazena 8, e a thread 2 que leu 7 vai somar 1, vai virar 8 e vai jogar em cima o valor de x. Nesse caso aqui, em vez de ser 9, como era esperado, vai ser 8. Então, por que precisa de atomicidade no acesso à variável x? É porque, apesar de você imaginar que é uma operação única, quando a gente incrementa uma variável, por exemplo, aqui é a instrução C, que está somando 1 na variável x. Apesar de imaginarmos que isso aqui é uma operação atômica, não é, porque em instrução de máquina, isso aqui significa mover x da memória até um registrador da CPU. Aqui está representado como AX, o registrador, então a gente move o valor, vamos dizer, move 7 para cá, incrementa dentro do processador, certo? Ele tem uma unidade lógica e aritmética, então incrementamos, mas o valor ainda está no registrador, então precisa mover depois do registrador para dentro da memória, onde está a variável. Então, pode ser que a thread 1 leia o valor de x, mova para o registrador, e a thread 2 leia o mesmo valor e causa esse problema que foi explicado para vocês aqui. Vou mostrar para vocês aqui na prática o que ocorre. Imagine esse exemplo em linguagem C muito simples. Uma variável inteira, que ela valha inicialmente o valor de 2, e o método principal da linguagem C é simplesmente pegar essa variável A e soma 3. Tá? Recebe A mais 3. Vamos fazer o seguinte, eu vou compilar esse código e vou depurar ele para mostrar para vocês que uma única instrução em C implica em várias instruções na linguagem de máquina. Então eu editei um programa chamado racecondition.c, compilei ele e vou executar o depurador para olharmos o código que ele gerou. Esse aqui é o código original em C, certo? Mas eu quero olhar o código gerado em linguagem de máquina. Eu queria chamar a atenção para vocês dessas 3 instruções aqui em linguagem de máquina. Tá? A gente está pegando o valor que está na memória, então aqui do lado esquerdo, esse move, ele pega do lado esquerdo e move para esse registrador EAX, certo? O endereço da variável na memória é esse aqui, ó, 4010 em hexadecimal, né? Mas não importa o endereço, o que importa é que ele está movendo essa variável A aqui, que está na memória, para o registrador, está somando 3 para o valor que está no registrador, e finalmente ele move do registrador novamente para a memória. Então, uma única instrução em linguagem de alto nível implica em várias instruções em linguagem de máquina. E essas instruções não poderiam ser executadas de forma dividida. Uma thread mover da memória para o registrador, enquanto isso a outra thread também mover o mesmo valor da memória para o registrador. Isso não pode acontecer. Essas instruções precisam ser executadas de forma atômica. Então, eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês o que é a ideia de atomicidade e qual o problema que existe em situações de race conditions por não respeitar a atomicidade nas operações.